Gente, mais uma vez, Badedinho Entrevista. E hoje temos a satisfação de receber um grande amigo de pouca data. Bem-vindo, Limonada. Mandar um abraço, né, cara? Tudo bom? Pô, sensacional, Edinho. Isso aqui Até que enfim, depois de uma data de maio pra cá, dei conta de cercar esse homem ali. Joguei uma âncora no balão e desci. E puxou, né? Puxei, puxando e a única coisa coisa pra trazer aqui. foi sensacional, cara. Pra mim é um prazer. E nada melhor do que receber o nosso amigo Flávio Cremonese, popular Limonada. Limonada, Agora Limonada, pra frente, pô. vamos ter que falar seu nome uma hora. Ah, limonada, já vou botar até no RG. Não, faz parte. Nada mais interessante do que servir para você uma cerveja de um dos meus fornecedores master, que é a Falk Beer. Tá? Então hoje você vai ter o prazer de degustar uma Estrada Real IPA, que é na verdade uma Inks IPA, de Minas Gerais. Eu tenho certeza que é a primeira cerveja artesanal envasada em lata. Tá, sensacional. Eu tô feliz também de tomar desse copo aqui, ó. Tá, Que é só amigo, cara. É Falk com Old School. Pô, galera querida demais. É, tá aí, né, o Josi, Fernanda, porque os homens não prestam não, aquele tal de Estevo e o Murtê, que eles chamam de Murtê, que não vale nada, não vale nada. Vou te contar uma coisa. Se não fosse a Josi e a Fernanda, que não ia pra frente, então. Limonada, Sensacional. seja bem-vindo. É o aí Já queria virar já o copo. Não, calma. Pô, Não é não assim pega não, mais- hein? não pode pegar mais uma? Não, claro que não, hein? Porra, Edinho. Não, eu sou amarradinho mesmo. Caralho, É, mas vamos falar do Limonada, querido. formado Demais, lá cara. na Exalc de Piracicaba como engenheiro florestal. 12 anos você... Uma vida inteira, cara. Isso aí. Sabe quando você. Hoje eu tô com 41 anos e eu acabei dividindo a minha vida em duas etapas. Né? Foi do 0 aos 40 e agora dos 41 Até onde que for. até onde for. Tô botando 80 pra ser o número, né? Eu queria, assim, Redondinho. eu queria que a gente... Porque eu sei que você teve experiências interessantíssimas nessa sua época de engenheiro florestal que você teve trabalhando lá na Amazônia. Gente, o Acre existe. Não, Você existe trabalhou mesmo. lá. Pô, não fala assim, né? Eu adoro pra criar Eu fico tumulto. chateado quando as Você pessoas sabe que falam aqui desse jeito. aqui no Sudeste tem o Acre também, né? Ó, Tem o Acre do Sudeste, onde fica agora? Espírito Santo. Viu só? Mas conta aí, ser como é que provado. foi essa sua experiência lá na Amazônia? Você como sabe engenheiro? que eu tenho quase 10 anos de Amazônia, né? Isso pra mim é uma coisa que eu fico muito feliz de ter passado pela maior floresta contínua do mundo, né? E, por exemplo, quando eu estive no Pará, e um músico que me chama muita atenção, né? Diferente do rock and roll, né? Que aqui é um bar bem rock and roll. Nilson Chaves, ele é um músico local lá da Amazônia. Ele é paraense, lá de Belém. E aí chegou um poeta de Araçatuba, do interior de São Paulo, e foi para Belém. A primeira noite que ele teve em Belém, ele fez uma música chamada Olhando Belém, né? Justíssimo. E o refrão da frase é o seguinte: será que o Brasil nunca viu a Amazônia? Ponto de interrogação. E ele é um parceiro do Nilson Chaves, que eles musicaram isso aí. Então uma coisa que eu sempre chamo muita atenção as pessoas têm que conhecer a Amazônia. A Amazônia é uma coisa muito importante dentro do nosso território. Eu sei que você jogou futebol com os índios lá, Ah, joguei muito. mas você demais. também você deve ter visto algumas merdas. Eu fui ameaçado por de lá. morte já, Lá. lá na Amazônia. Eu trabalhei... Engenheiro florestal, né? Você vai encarar Eu aquilo. trabalhei Não tem jeito. muito tempo com madeira tropical, manejo florestal, certificação FSC, né? Então toda uma coisa bem regrada, muito séria. E aí, porra, de uma certa forma, tinha muita Você invasão. incomodou. Porra, cara, eu vi coisa, eu fui para lugares que esquecidos por Deus e pelo diabo. Eu vi situações que eu desacreditei, sabe? Ser ameaçado de morte não é uma coisa legal, por causa da madeira, entendeu? Por causa da madeira tropical. Mas você viu alguma coisa boa lá? Ainda se faz alguma coisa Pô, boa eu lá? vi coisas maravilhosas. Remanejo Não, coisas tem? maravilhosas. O manejo Porque a minha florestal- preocupação, porque igual você falou, a gente não vê a Amazônia. Poucas pessoas que eu conheço conhecem algum estado da região norte. Por isso que existe essa brincadeira com o Acre. Mas existe, é muito legal. E muita gente nem sabe onde fica Roraima ou Rondônia, né? Infelizmente. E não entra no nosso
pacote turístico, o cara vai dizer, não, eu vou sair de Belo Horizonte, vou visitar a Amazônia. A não ser alguns pescadores que gostam de ir para lá pescar. Mas você sabe que é uma coisa muito bacana da própria floresta amazônica, a gente sempre escutou que ela é o pulmão do mundo, né? Isso é uma coisa que as professoras primárias, principalmente, elas sempre diziam isso. E essa é uma grande verdade. Isso não é fato que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? O que a Amazônia faz de um serviço legal para o mundo, ela ser o chuveiro ou o ar-condicionado do mundo. Existe até aquele esquema, né, que tem os rios Voadores, que é o que traz a chuva aqui pra gente, né? Então o desmatamento lá pode afetar a gente aqui. Se você pegar, agora vamos à parte, da minha parte, se você pegar o planeta Terra, você tem a linha do Equador, né, latitude 0 graus. Se você pegar, olhando para o latitude sul, de 15 graus até 30, são os maiores desertos do mundo. Se você puxar essa faixa dentro do planeta, são os maiores desertos do mundo. Por exemplo, Belo Horizonte, o centro-oeste brasileiro, vamos dizer assim, vamos puxar um pouquinho, né, estender, aqui seria um grande deserto, se não existisse a Amazônia. Então, pô, é uma coisa super legal. Então, eu gosto muito de ir lá, eu tive viagens maravilhosas, e, porra, pra mim é um puta tesão ter vivenciado quase 10 anos de Amazônia na minha vida. Um pacote de história. Pacote de história. Isso aí nós vamos ter que fazer um programa só pra você falar dessa sua área que você não mexe mais, infelizmente, né? Ah, mas tá dentro do cérebro, né? Pô, isso é bom demais. Mas me conta uma coisa, eu sei que você é balonista. Coisa de louco pra mim. Há 15 anos. E eu sei que o seu primeiro contato com Minas Gerais foi na cachoeira do Casca d'Anta. Eu tenho uma história muito bonita com Minas Gerais, né? Então, pô, a gente fez um voo de balão decolando na nascente de São Francisco, do Velho Chico. A gente fez a matéria de capa para a extinta revista Caminhos da Terra, que era uma revista que tinha na época de aventuras, isso era o que tinha em 2007, tinha, né? naqueles anos. A gente decolou da nascente de São Francisco, a gente passou voando em cima da Casca d'Anta, quase 200 metros de cada livro, de balão voando ali. E você sabe que tem muito mineiro que não conhece a nascente de São Francisco. Não conhece a Casca d'Anta. Eu não conheço, mas eu não sou mineiro, então não conto. Ah, mas tem muita gente. Não, mas você já é mineiro, sim. Não, mas não sou mineiro, né? Então vamos lá, conta a história. E aí vocês... A gente dormiu no meio do parque, a gente pousou no meio do parque, a gente dormiu, montou barraca, aquela coisa toda. No outro dia a gente decolou, a gente pousou em São João Batista do Glória. É uma cidade, né, com 10 mil habitantes. A aeronave... Imagina, pra eles era um óbvio. Começou a brotar mineiro de tudo que era lugar, cara. Começou a brotar mineiro de tudo que era... De moto, chegou de bicicleta, a cavalo, a pé. E aí depois que a gente viu, que eles viram aquela aeronave, eles olharam e falaram assim, um deles falou assim, vamos lá em casa comer pão de queijo? Tem que ter um cafezinho com pão de queijo. E tava com 2 jornalistas de São Paulo, né? Eu falei, pô, vamos lá que é importante, né, cara? Porque isso aí... Aí a gente foi lá, comeu aquela fornada, agora puxei puxou bem mineirês já, né? Uma fornada com um cafezinho bem mineiro. Pô, então a minha história com Minas é muito foda, é muito bacana. E eu tenho um apreço muito grande por Minas Gerais. Bacana. Mineiro, quando fecha a porta da sala, tudo vira quarto. Tão hospitaleiros que são. Eu sei disso, que apesar de minha família ser mineira, eu moro em Minas desde 1979. Já me considero mineiro realmente. E quando eu vim de Brasília para Minas, eu senti isso que você está falando. Então, assim, é muito bacana quando vocês... Eu sou caipira. Caipira, do interior de São Paulo. Caipira, caboclo... sou caipira de nascimento, caboclo de alma e caiçara na paixão. Mas já que nós tocamos no assunto sobre o balonismo, você tem um programa no Globosat+, né? No canal Off. O canal Off, desculpa. Né? O canal Off que é da Globosat. Que é da Globosat. É tudo da Globo. Se você olhar esses canais, a maioria é da Globo. Que é o mais leve que o ar. Mais leve que o ar. Quer contar um pouquinho como é que é essa... Cara, uma história sensacional. Isso aí começou de uma maneira que a gente nem imaginou. Esse ano a gente grava a temporada 3, né? Pô, a temporada 1 foi muito bacana, já passou inteira, já reprisou. E que foi um balonismo com bastante esporte radical, então tinha slackline, tinha asa delta saindo do balão, tinha galera fazendo o rollover, tinha paraquedistas, base jumpers, então foi muita adrenalina. Agora eu queria que você... eu vou mandar um recado pro pessoal do canal Off, pô, diminui o surf. Toda hora que eu ponho lá o surf, toda hora que eu ponho o surf lá, ó, no Off,
tá sempre o surf. Eu vou te explicar surf. por quê. Eu vou te explicar Então por me quê. explica. É o seguinte, cara. Quem é o Guilherme Zattari, ele é o dono do canal. Ele é o dono, é o cara que criou, que idealizou esse projeto. Né? Então, ele sempre foi surfista. Então tá explicado. inteira- Não, porque tem muita gente que. Outro dia, foi ontem ou anteontem, a gente tava conversando aqui, o Evandro, a Mônica, ele tava dizendo, pô, é foda que toda hora que você coloca lá no off, só tá passando surf. Não, mas já mudou muito, Edinho. Por exemplo, você tem esporte aéreo, você tem a galera de bike, você tem aqui o Gustavo Ziller, mineiro de Belo Nós vamos Horizonte. falar dele já. Que ele tem o montanhismo com os 7 cumes. Então já mudou muito, mas quem idealizou esse projeto, quem colocou no ar há 5 anos atrás, foi o Zattari, que era um surfista, um cara que ama o surf, então justíssimo, né? Que o cara puxa sardinha porque Tudo bem. ele praticou. Mas voltemos a Minas Gerais. Ei, eu tô gostando dessa cerveja, eu tô mais um pouco. Vai ficar à vontade. Fiquei sabendo que você jogou. Quando pousa o balão, é o quê? Um pouso. É o pouso, joga âncora? Não. Joga, essa é palhaçada. Você vai diminuindo a rede e vai descendo. 2016 você chegou em Belo Horizonte. Cheguei no dia 17 de Não novembro. conhecia. Você conhecia uma pessoa, que Conheci era uma o Ziller. pessoa, o Ziller. Eu conheci ele numa festa dos 4 anos na Globosat. Foi o primeiro cara que eu conheci na festa. Né? Foi lá na cobertura da Globosat, uma festa lindíssima. E a primeira pessoa que eu conheci na festa dos 4 anos, já fui na festa de 5 anos, já teve, né? Foi o Ziller e, pô, trocamos altas ideias e tipo, formou, né? E eu vou te falar uma coisa, eu sei de uma história sua, Ixi, que você ai. tem um sangue bom. Sangue bom e deve ter um orixá que te protege, você já Ah, lá tem que pegou. ser. O cara é palmeirense. Aí sim. Chega em Belo Horizonte. Chegou em Belo no papo Horizonte. que eu gosto, então. Não conhecia ninguém, só o Ziller. É. Sabe onde que ele foi assistir Atlético e Palmeiras? Dia 17 de novembro. Bar do Salomão. Olha onde que esse menino foi amarrar a égua dele. No maior reduto atleticano de Belo Horizonte. Eu moro na Rua do Ouro, né? Eu moro a 200 metros do Bar do Salomão. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu falei, caralho, cara, eu preciso ver o jogo do Palmeiras hoje, é um jogo importantíssimo. Palmeiras há 22 anos na fila. E comecei a descer a Rua do Ouro ali. E eu cheguei no bar assim, comecei a ver assim, galo. Eu falei, porra, vai passar o jogo aqui. Na minha cabeça já pensou isso, né? Não pensou que você estava entrando em território inimigo. E aí eu cheguei pro Nonô, que é o cara que trabalha lá, falei, porra, será que eu posso assistir o jogo do Galo aqui, do Palmeiras? O cara falou, porra, que imbecil essa pergunta, né? Lógico que pode, é só encostar aí. Mas eu falei, porra, eu sou palmeirense. Ele falou, não, pode ir, tamo junto. Aí que eu soube que o Palmeiras e o Galo tem uma certa conexão. Tem sim. Então fica Tanto que lá no Bar de Salomão, se você vê que ele é 100%, 99,99% Galo, e tem 0,1% que é Palmeiras, que tem lá um negócio, tem lá assim um quadro desenhado e tem lá uma bandeirinha da Mancha Verde. E nessa vinda para Belo Horizonte, você deu uma mudança radical na sua Precisava, Edinho, precisava. Aquilo ali era uma coisa que ou eu começava, ou eu me reinventava, ou alguma coisa pior ia acontecer. Então eu precisava disso. E nessa reinvenção você começou a pensar em cerveja, você fez a lista do que gostava, do que não gostava, e eu sei que você foi trabalhar lá no Gastropub. Eu cheguei, então, quando eu cheguei aqui, o que acontece? Você tá. Uma coisa que é importante no ser humano, nessa reinvenção da vida, você precisa se higienizar. Então, o que acontece? Quando eu cheguei aqui pro Ziller, eu fui tomar um café com ele, falei, pô, Ziller, eu quero trabalhar com cerveja, mas nesse momento, cara, eu tô precisando higienizar minha mente, tô precisando servir as pessoas e eu tô precisando fazer, sabe o quê? Lavar copo. Juro pra você, eu falei assim pra ele, ele olhou pra mim, Você devia ter vindo aqui pro bar. porra, ia ficar aqui, né, direto lavando. A Mônica de vez em quando me quebra o galho, fica lavando os copos lá vazios. Mas onde você quiser eu lavo aqui, não tem problema não. Ó, esse promessa é dívida. Pô, mas eu não sou político, mas eu lavo aqui pra você. Mas o que acontece? Tudo isso é importante para você realmente higienizar e começar. Eu não queria pensar em 1000 coisas mirabolantes, as fórmulas da vida. Eu falei, não, eu preciso limpar minha mente, cara. E para limpar a mente, eu fiquei lá trabalhando no bar do Ziller, né, do Léo Prosa, do Léo Soares, pô, lavando copo e servindo as pessoas, que era importante
esse momento de você derrubar teu ego. E aí lá você começar essa história. começou a sua ideia da cervejaria, que agora nós vamos chegar no finalmente da entrevista, mais uns 10 minutos aí, vai ser tranquilo. Lá você conheceu o que veio a se tornar o seu primeiro sócio, que é o Guilherme Fonseca. Foi lá? Não, foi na Casolec. Na Casolec. Mas quando eu tava lá no Gastropub, depois de ter passado por aquele momento, eu falei, pô, agora eu preciso começar a dar outros passos. E aí eu comecei a fazer contatos e até chegar no balcão da Casolec. Quando eu cheguei no balcão da Casolec, até ontem, Edinho, eu posso falar? Pode. Até ontem eu tomava cerveja Brahma, Skol, original, normal, pô, eu vivia. Até 4 anos atrás eu só vendia pamonha engarrafada. Então, mas eu tomava e, cara, eu não conhecia esse mundo pra valer de cerveja artesanal, não conhecia. Eu cheguei no tasting room lá da Casolec, no balcão, vi aquele Não sabia quem era quem. placar eletrônico de giz, né? Aí eu demorei quase 20 minutos para escolher uma cerveja, e aí o Guilherme tava lá. Ele falou assim, porra, você tá precisando de ajuda? Eu falei, não, cara, não, eu tô só escolhendo a cerveja aqui. Ele falou, como é que você chama? Eu falei, meu nome é Limonada. E aí, falou, porra, é Limonada. O que você faz? Eu falei, porra, cara, eu tenho um programa de televisão. A gente fez uma travessia agora de balão do Atlântico ao Pacífico que vai pro canal Off. A gente gravou Brasil, Argentina e Chile. E contei ali de uma maneira bem rápida. Cara, cabeça de cervejeiro é um negócio meio maluco, né? Ele já olhou assim e falou assim, porra, vamos fazer uma cerveja dessa história. Ele já falou assim, vamos fazer uma cerveja dessa história. Um maluco encontra com um doido. É mais ou menos isso, né? Tatu cheira tatu. E aí eu falei, porra, como assim fazer uma cerveja dessa história? Ele falou, vou fazer uma cerveja dessa história, porra, uma boa cerveja precisa de uma boa história. E toda aquela... Aí ele falou, que estilo você quer? Eu falei, brother, eu demorei 20 minutos pra saber escolher. o que eu quero aqui. Sei lá, eu falei, porra. Aí eu pensei um pouco mais, falei, cara, já sei. A gente mora num país tropical, pelo menos uns 300 dias por ano é verão, de uma certa forma, né? Dá pra... Esse ano Belo Horizonte enganou a gente. mas 60 dias e dá dos 365. E aí eu falei, pô, vou fazer uma cerveja refrescante. Ele falou, pô, então vou fazer tal. E nessa história toda passou mais a terceira parte, né? Outro maluco, Guilherme chamou, falou, pô, Henrique, vem aqui, cara, vem então aqui. vamos fazer assim, ô Henrique, vem cá que eu quero ouvir sua história também. Por acaso nós chamamos o Henrique. Ô Henrique, vem cá, Henrique. Você tem que pegar uma cervejinha. Qual é a história que vocês vão me contar? Uai, você que vai contar pra gente. Pô, sensacional, Henrique, cara. Esconde essa aqui. Opa, não, essa é artesanal também, pô. Tá, mas você vai tomar também, Vamos eu lá, faço vamos questão. Pô, um prazer tomar falta. A Falk. Do meu grande No amigo copo da old Max, school, hein? Aí sim, aqui, porra, tudo junto filho e do misturado. Marco, sobrinho do Ronaldo. Galera Aí, ó, sensacional. pô, seja Um bem-vindo. brinde a essa turma. Um brinde de cerveja artesanal. Ô, gente, isso estava armado, mas ficou bacana. Porque Ficou eu ia legal. chamar você mais Ficou tarde. legal, ficou Mas já legal. que ele falou, o Guilherme falou assim: vem cá, Henrique, então, vem cá, Henrique. Aí Isso continua aí, a história. Pô, tô mais pertinho dele aqui agora, ó. Pô, e foi sensacional, porque o Henrique apareceu lá e pô, a coisa começou a desenrolar. Entendeu? Começou a desenrolar. E cabeça de cervejeiro é uma coisa maluca, né? Tá aí o homem. Ele é o homem, ele é o cervejeiro da Lift. Esse é o cara que sai da cabeça dele, que é o as responsável. ideias. O Então, Guilherme, vamos falar. obviamente, mas ele é o responsável por tudo. Pra gente tentar ser um pouquinho mais sucinto, a gente vai falar um pouquinho o seguinte, da Lift. Mas antes eu queria, o esquema dele de balonista, esse cara é maluco. Esse cara é Ideia doida. doido. Ideia doida. Esse cara ele improvisou. Não, improvisou não, foi criativo. Não, peraí, improvisou. Idealizou. Não foi improvisação, Tá. foi criatividade. Uma pequena adaptação tecnológica. Boa, pra não aí ser sim, aí sim, gambiarra. aí sim. Aí Ele valorizei. Uma pseudo-braçagem. Não, uma braçagem. dentro do balão, Dentro do balão. com 2 base jumper. Então é o seguinte, acabaram de fazer a abraçagem lá, não sei quantos pés de altura e tal, aí os caras, acabou, os caras, pularam lá do tinha conta um porta, pouquinho né, sobre mas- isso. Cara, na verdade... Essa ideia Não, de a ideia- cerveja, aventura, balão, Isso é uma coisa que a gente juntou as nossas cabeças, né? Essa ideia veio até do Guilherme. Ele falou assim, pô, Limonada, vamos fazer uma cerveja voando de balão? Eu falei, puta que pariu, os caras já estão dando trabalho, cara. Como é que eu vou pensar essa história? Como é que eu vou... Você nunca imaginou que isso nem acontecia, nem passou na sua cabeça que isso não, acontecia. eu vi o vídeo, depois eu vou colocar na descrição da entrevista, eu vou colocar o link Ah, põe, para cara. aquele vídeo que você mandou para mim, Mandei pra 4 você. minutos de 4 minutos e 20. sensacional. Vocês vão assistir. Eu vou pôr lá, não aqui, porque não dá para linkar no vídeo,
Mas na descrição da entrevista eu vou colocar o link, você vai me deixar aqui direitinho. Deixa. Vale a pena ver esse negócio da abraçagem nas alturas. A gente queria fazer uma homenagem. A gente queria fazer uma homenagem para a cerveja. E aí chegou esse momento de conectar a parte de aventura que eu tenho mais aflorado e a parte dos malucos fazendo cerveja. E a gente fez testes, né? A gente teve que fazer um teste, porque falou assim, lá na altura tem que dar tudo certo, né? A gente vai estar num balão feito de, como é que é? Vime. De vime, então... Pra pegar Não fogo lá pra pegar fogo, era não. uma maravilha. Já Não tem pode fogo pegar a bordo, fogo, né? não. Fica alto. Já não tem lá um pega. maçarico, ó. É, e aí você põe fogo embaixo Se der também. bobeira- Naquela cestinha de pão. Se desse bobeira, todo mundo ia mais pular ou de menos bang isso. jump, de base jump, só que sem paraquedas. Mais ou menos por aí. Já estavam combinando quem que agarrar na perna do beijo de Eu já né? falei que se for, se der ruim, eu vou... Só A tão gente fodido. pula, né, cara? Mas graças a Deus tudo deu Não, certo. deu tudo certo, Tal, todos saíram vivos, tá aqui, ó, todos saíram vivos. E foi sensacional, Ed. Foi uma coisa assim que é inspiradora mesmo. A gente E aí- queria passar isso para as pessoas. E aí eu sei, vou aproveitar o Henrique aqui que Parte técnica é ele. a Lift. Aí como chegaram para criar uma Saison Farmhouse e usaram o apelido que hoje é mais nome. Limonada. Limonada. Limão, pô. Pois é. Pô, limão é gostoso. Eu Limão, sei. limão vai dominar o mundo. Mas como que surgiu essa ideia? Então, deixa eu te contar a história, como é que foi pra mim, né? Eu trabalhava na Casa Olec na época, tava saindo do trabalho, eu sempre saía pelo bar. Porque é um lugar legal de você sair do trabalho. Né? Total. É da esquina, né? Pô, Lá atrás, é né? do lado. Então, você sai do seu trabalho, encontra com a galera, troca uma ideia, depois segue a vida, vai pra sua casa, vai pra um bar, vai pra onde você quiser. Tava saindo no bar, Guilherme me chamou, falou assim, chega aí que tem uma história bacana pra te contar. Contou a história, me apresentou limonada. Quando veio limonada, Tipo assim, é que nem falou, cabeça cervejeira, essa Nossa coisa senhora, meio doida. o cara é tudo Eu doente. falei assim, pô, bom cerveja, sentido. limonada, pô. E aí eu e o Guilherme já olhamos assim e falamos assim, pô, vamos fazer cerveja com limão, né? O primeiro passo foi isso, de acordo com o nome dele. A escolha do estilo veio com umas 2 semanas depois. Que o Limonada falou assim, ó, quero uma cerveja refrescante. Eu falei, pô, brameiro, né? Vai querer ter refrescante. Porra, perto, caralho. né? Meu, agora, olha, isso aqui é novo, hein? fudeu, Isso aqui né? é novo. Isso aqui Você não sabia Filha disso. da puta, eu tô falando agora. Caralho, eu vou te contar, viu? Aí o que eu pensei na minha Brameiro. cabeça? Eu falei assim, beleza, vamos fazer uma cerveja refrescante. Brasil, os brasileiros merecem a cerveja refrescante pelo país que a gente tem. Mas eu falei assim, vamos fazer uma cerveja refrescante que não tem também no mercado. Vamos fazer uma coisa diferente, que a ideia já é toda diferente, vamos fazer um trem legal. Aí eu pensei na Saison porque é uma cerveja que pessoalmente eu gostava muito. Já tinha feito algumas pouco receitas no mercado, né? com alguns amigos meus, tem pouca Saison no mercado. E com fruta, não tem, não sei, no mercado se tem alguma parecida. eu sou obrigado a confessar que o primeiro dia que eu conheci o Limonada, quem trouxe o Limonada aqui foi a minha amiga Adriane Cobra, lá da UP Café, ali na Savassi. E ele trouxe uma Ele trouxe A primeira a garrafa. garrafinha da primeira abraçagem. primeira abraçagem, eu tomei e é sensacional. A gente fez na sexta-feira 13. Inclusive está lá no meu álbum Cervejas Especiais do Edinho Nunes no Facebook. Eu tenho um álbum, está lá. A Lift, Registrado o momento. A Lift está lá, com cópia e a minha avaliação dela. Mas aí vocês fizeram na sexta-feira 13. A primeira Aí combinamos a receita, aí eu e Guilherme trocamos figurinha, como é que vai ser e tal, qual lúpulo. Esse lúpulo vai dar um amargor X, esse aqui a gente vai botar no dry hop, que é uma fase que você coloca depois da fermentação, ou então durante a fermentação, que vai dar um sabor de limão, que junto com a limonada suíça vai virar loucura. Cara, ainda bem E que a eu não gente participei pensou no disso. seguinte, vamos fazer limão, qual limão? Pô, tem milhões de limões. Então, aí a gente pensou assim, que dia que vai ser? A gente pensou, vai ser dia sexta-feira, dia 13. Opa, sexta-feira 13. Limão capeta tem que ter. Aê, Aí já foi. capeta! E aí foi limão capeta e limão siciliano, porque... Eu não lembro quem que escolheu, mas assim, pessoalmente eu gosto pra caramba de limão siciliano, é um limão muito refrescante, E o eu já sabor prefiro sensacional. limão capeta. Uma limonada de limão capeta Limão não tem coisa capeta melhor. também. Então a gente falou assim, vamos casar essas coisas com a história, porque cerveja sempre vem... E é da cerveja nossa boa raiz sempre vem do com Cerrado. história. O limão capeta Pois é, é, no meio é do uma mundo. coisa caipira, regional, é uma fruta regional. Então a gente foi idealizando essa ideia, trocamos figurinha e fechamos a receita. Combinamos o dia,
sexta-feira 13, às 6 horas, Começamos. a abraçar, a primeira abraçagem lá na Buffalo Brew, que é a cervejaria artesanal do Guilherme, que ele juntou com os amigos dele, num pedacinho, num cafofo lá. Fala dele, cafofo. com a cigarrinha, com a cigarra que eles compraram lá no Olec, equipamento sensacional, e A gente fez 66 garrafas. Aí deixa eu te falar, aí deu tudo certo, eu sei disso. É. Aí dias. Você tomou uma aqui. Tomei um aqui, sensacional, adorei a cerveja. Uma pena que só foi um. Tá? Calma, galera. Não Calma. posso fazer nada. Tem né? que ir, tem que ir. Mas aí, no dia 7 de junho, teve o lançamento oficial da Lift aqui. E eu sei, eu ia até colocar aqui os contatos para compra, mas eu sei que a produção esgotou. Esgotou. A gente está Eu no sei que momento está tendo agora lá no Artesanato da Cerveja, lá no Rio de Janeiro. e no Koala. E no Koala Brew Pub aqui. Mas aí eu sei que vocês agora fizeram, a Lift fez uma parceria com a Capa Preta. Naquele momento que a gente terminou a abraçagem da cigarra elétrica, dos 50 litros, das 66 garrafas, a gente precisava realmente tomar uma decisão. E aí a gente encontrou o nosso maior anjo. Calma, deixa eu fazer só um... Tá certo. Um adendo. Um adendo. Quando eu e Guilherme, quando a gente estava idealizando a receita, a gente trocou a ideia e falou assim, pô, velho, que coisa louca. Como é que é o movimento cervejeiro, coisa colaborativa, chega uma pessoa, você acabou de conhecer, não, vamos fazer cerveja, Aí você já não sabe isso aí também, ó. E aí a gente trocou a ideia e falou assim, no mínimo a gente vai se divertir pra caramba, nós vamos fazer uma cerveja muito boa, e disso aí o que vier vai ser só coisa boa, porque partindo de uma coisa que veio da colaboração, confraternização entre amigos e tal, virou isso. E aí continua. Tá, gente, ó. Realmente essa está sendo a maior entrevista do Bar do Edinho. Ih, caralho. Sério. As Quantos minhas. minutos? Já deve ter uma meia hora. Mentira. É sério. Tava Porque aqui 5 minutos. o papo, quando é bom, flui. Mas infelizmente eu tenho que encerrar. Mas antes de encerrar, Vamos fazer a parte 2. Não, depois a gente faz. A gente vai fazer um dia. Não hoje. Porque eu quero que a hora que você tiver. Que a parte 2 vai ter que ter a cerveja sendo... Exatamente. Aí, Além disso, Mas a eu gente quero colocar. lavar a louça depois. O dia que você quiser. Né? Vai ter um making off lá, vai ter uma limonada lá. Adoro lavar a louça. A gente tem que ter, pra gente colocar onde o pessoal pode não só encontrar para ir beber, claro, tá como certíssimo. também para comprar um barril, para Claro. um churrasco, para pôr em casa e tal. Eu vou fazer questão disso. Assim que tiver regularizada a situação da compra da Produção, nossa produção. do maquinário, fazer a produção toda junto com o Capa Preta, você voltar aqui com a cerveja para a gente possa beber aqui, falar sobre ela e colocar para os nossos Eu vou amigos. trazer o barril já de 50 litros, a gente bebe aqui tudo. Mas deixa uma garrafa que a gente tem que mostrar que a garrafa é linda. É verdade. A E garrafa vai, é ter, linda. e vai ter no Bardadinho. Vai ter no Bardadinho, óbvio. Mas antes de terminar, eu queria que esse cara tem duas frases, essa aqui eu vou ter que ler. Ele tem duas frases que são muito interessantes e que eu queria que ele... Eu entendi, mas eu acho legal explicar da onde que ele chegou a esse ponto com essas frases. A primeira é o seguinte, a idade cronológica é simplesmente uma data. Faz sentido, mas você chegou a isso quando teve essa revolução Total. dos 40 para cá? Total. Acho que a idade cronológica realmente é apenas uma data, sabe? Eu tenho exemplos e todo mundo na vida tem referências, né? Você tem referências, o Henrique tem referências, eu tenho referências e assim por diante. Então você começa a entender as pessoas que estão avançado na idade cronológica, vamos dizer assim, mas são pessoas incríveis, que fazem coisas extraordinárias. Então para mim é justamente isso. Eu, junto com meu filho de 15 anos, por exemplo, às vezes eu acho que meu filho é meu pai, mais meu pai do que eu, ser pai dele, o João. Eu acho isso demais, cara, eu acho uma coisa legal, porque é realmente isso, eu tenho 41 anos, mas eu acho que eu faço coisas que, acho que a molecada de 18 não tem nem ideia do que está acontecendo. Bacana demais isso, isso é uma coisa interessante. E a outra frase, que é você fez uma analogia, voe com moderação, mas não deixe de voar. Isso aí é tua criatividade, assim, né? Isso vem vai... do balonismo, vem da sua ideia da idade ser cronológica. Isso vai pro rótulo, na verdade, em vez de colocar bêbado, porque na verdade, de uma certa forma, estão mexendo com álcool. O álcool é um negócio realmente que eu fico preocupado, acho que as pessoas têm que ficar preocupadas mesmo. Mas em vez de colocar beba com moderação,
Deixa eu botar voe com moderação. Mas não deixe Mas não de... deixe. Ou, Eu se for voar, não beba. Nunca eu mudaria, tá? Hein? Eu mudaria esse voto seu. Voe com moderação, mas nunca deixe de voar. Tá mudado agora. E se for, Tá mudado agora. E se for voar, me chame. Já tá mudado agora. Já, Ô, gente, já pode escrever, Foi já um pode prazer. arrumar isso. Valeu, Valeu, Gil. Henrique, Obrigadão. Flávio, Sensacional. Cremonese Limonada. E pegue lá na descrição dessa entrevista para vocês assistirem o vídeo da abraçagem deles lá nas alturas. Semana que vem tem mais. Obrigado, gente. Valeu, gente. Até a Abração, próxima. hein? Saúde. Valeu, saúde. Viva Lona Falk.